Há um só Deus. É o primeiro destaque que nós vamos expor. E a primeira pergunta que chega aqui é: como eu sei que há um Deus? E quem é esse Deus? É uma coisa que nós podemos meditar, talvez já meditamos no particular, mas vamos meditar juntos aqui hoje. Se nós formos pensar, a natureza, como nós olhamos ela testifica ao homem a existência de Deus. Nós vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20, fala que os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua eternidade quanto o seu infinito poder, claramente se veem nas coisas criadas. Mas o homem ele rejeitou, né? Quem não assistiu ainda à primeira exposição de Romanos, vai lá no outro grupo também, aproveita e assiste com a família, chama todo mundo, para que o enriquecimento da palavra possa atingir a todos também. Mas, primeiramente, a natureza. A natureza, ela explica essas informações divinas. Nós vemos as nuvens, agora mesmo eu estou aqui olhando para a frente da minha casa, eu vejo nuvens, eu vejo árvores, eu vejo o vento balançando as árvores e eu tento compreender o que é isso. O homem natural, ele tenta pensar, o que é isso? De onde veio isso? Hã? E aí o salmista, no Salmo 19, ele fala assim, os céus manifestam a glória de Deus. Continua e diz, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Seguindo, ele fala assim, um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala. Vemos, irmãos, a grandeza desse Deus, mas muitos ainda olham para toda essa riqueza, toda essa beleza, toda essa diversidade. Agora mesmo apareceu um monte de passarinhos aqui. Toda essa diversidade e fala assim, não existe um Deus. Não existe um Deus. O que existe é o acaso, é o nada. Mas o salmista, em outro salmo, Salmo 24, ele fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Glória a Deus nas alturas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não é só um Deus que criou as coisas e foi embora. Não. Isso é chamado de deísmo. É alguém que acredita que existe um Deus, mas esse Deus criou e foi embora. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Deus vivo, todo-poderoso, criou todas as coisas e mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas esse mesmo homem que diz que tudo existe do nada, tudo é fruto de uma mera explosão e que não existe um ser que governa todas essas coisas, esse mesmo homem, o pregador no Eclesiastes diz que esse homem possui seu coração na eternidade. Esse homem possui seu coração na eternidade porque ele, por mais que ele planeje o dia da sua morte, ele não sabe o dia que ele vai morrer. Ele não sabe quando que ele vai faltar, quando que a família dele vai sentir saudade dele para sempre. É doído, né? Mas esse homem, ele tem o coração dele na eternidade. Por quê? Porque quem o criou é eterno e o criou para a eternidade. Mas o homem, Adão, foi fraco e não conseguiu, como é que eu posso dizer, resistir à paixão do mundo. Ele não conseguiu resistir à paixão de ter que desobedecer uma lei de Deus. Ele não resistiu à desobediência e, portanto, foi privado da eternidade.
mas agora é reconciliado com Deus para que, por meio de Jesus Cristo, ele possa receber a salvação. E aí a gente vai para a nossa vida como um todo e pensa sobre perfeição, sobre bondade, sobre amor, sobre misericórdia, justiça, verdade e outros conceitos modelo que nos mostram que, por exemplo, a perfeição não pode existir duas perfeições. A perfeição perfeita, vamos falar assim, a perfeição que foge do julgamento humano, mas exige do homem um padrão de qualidade, essa perfeição está em Deus. Está em Deus. Nós somos seres racionais, nós somos seres que expressamos sentimentos. Nós não podemos ter sido frutos de um acaso. Nós somos frutos de um Deus que é vivo, que é pessoal, que é santo, que é glorioso e que é amoroso, porque Ele divide com nós, Ele divide conosco a sua criação, o seu amor, o seu poder, e nos dá a graça de desfrutar da vida. Esses padrões mostram para nós que existe um ser superior que define essas qualidades, que é o que é chamado de moralidade. Às vezes o que é bom para um não é bom para outro, mas existe a bondade suprema que é Deus e que mostra para nós, e assim cremos, que mostra para nós através dos livros que estão na Bíblia como nós devemos segui-lo. Deus é o padrão perfeito, é a realidade última de todas as coisas. Como já foi falado, nós somos seres racionais, nós somos seres criativos, nós somos seres sentimentais e, portanto, nós devemos crer que existe uma autoridade suprema que nos deu essas atribuições. E, necessariamente, essa autoridade ela é maior e melhor que todas elas. Todas essas atribuições que nós temos, Deus ele tem, Deus ele é com perfeição. Ele é a perfeição, ele é a bondade, ele é o amor, ele é a misericórdia, ele é a justiça, ele é a verdade, ele é a sabedoria, ele é tudo. Ele é tudo de bom. E se nós fôssemos definir com mais precisão, nós diríamos assim: Deus é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Quem escreveu isso buscou as informações que puderam conter em sua mente para que ele pudesse definir Deus. Mas, por mais que nós tentemos definir Deus nas nossas poucas palavras, ele é indefinível pelo nosso dicionário e pela nossa argumentação. Mas, ao mesmo tempo, ele se revela a nós. E como que esse Deus se revela a nós? Como que ele se revelou a nós? Em primeiro lugar, pela criação, como já foi falado. Mas o homem ele não conseguiu receber Deus pela criação. Vemos em Adão que Adão tentou ser independente, comendo do fruto, consentindo que sua mulher comesse do fruto e comendo também do fruto. Pouco depois, a gente vê Caim também querendo ser independente e oferecendo sacrifício de qualquer maneira para Deus. Também querendo ser independente. Pouco depois, em Gênesis 6, a gente vê os filhos de Deus, que são a descendência de Sete, com as filhas dos homens, que são a descendência de Caim, fazendo atrocidades
Eles, esses filhos de Deus, filhos de Sete, tomaram mulheres tantas quantas eles queriam, de todas as qualidades. Começaram a se prostituírem. E isso foi acendendo a ira de Deus a ponto de mandar o dilúvio. Mas depois do dilúvio vem a Torre de Babel, e o que acontece? Os homens querem fazer seu nome célebre para que pudessem ser reconhecidos, assim como Caim tentou fazer com seu filho Enoque, gerando o filho Enoque, que não é aquele Enoque que foi arrebatado por Deus, mas Caim também teve um filho chamado Enoque, e esse Enoque, Caim fundou uma cidade e colocou o nome dele, para que pudesse ser lembrado. A Torre de Babel da mesma forma. Deus desce, confunde as línguas, e a partir da confusão das línguas, o povo se espalha pela terra. Fazendo aqui um asterisco, o Deus confunde as línguas na Torre de Babel, e lá no dia de Pentecostes, Deus permite que os homens entendam, falem em línguas diferentes, para que diversas nações pudessem entender. A gente pode ver que a Torre de Babel é o homem dizendo para Deus que ele queria ser livre de Deus. E o dia de Pentecostes é Deus dizendo para o homem que ele quer unir novamente com ele. Unir o homem novamente com ele, por meio de Jesus Cristo. Depois da Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, aquela cidade tão terrível e tão devastadora, cheia de pecado e de miséria, que acabou sendo destruída com fogo e enxofre por Deus. Os amorreus também, logo depois, quando Deus fala com Abraão e fala, olha, vocês vão ser escravos por 400 anos, até que os amorreus, o cálice dos amorreus seja cheio. Quer dizer, os amorreus eles eram tão perversos, e aí entram os cananeus, os heveus, os hititas, entre outros que são falados ali no Êxodo principalmente, mas eles eram tão perversos que o Senhor deixou eles à mercê de seus próprios pecados. Vimos isso também em Romanos 1, até que eles, se enchendo de pecado, o Senhor viesse a destruí-los, e assim foi. Depois dos amorreus, nós vemos também Esaú. Esaú, que queria ser um homem livre, um homem de opinião, vamos falar, e acabou vendendo a primogenitura por um prato de sopa, que para mim é um estado miserável, né? Um homem que rejeita um bem tão grande para que pudesse se alimentar. O que acontece muitas das vezes com as pessoas, né? Elas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a bondade de Deus, para que possam se satisfazer por alguns minutos de prazer. Depois o arrependimento é terrível, assim como aconteceu com Esaú também, que depois foi pedir a bênção de Isaac, mas ele já tinha vendido a primogenitura, então ele não tinha mais direito daquela bênção. E Jacó herdou aquela bênção. Pouco depois também a gente vê os egípcios, adoradores de Faraó, adoradores de várias divindades, e assim nós finalizamos essas informações que dizem a respeito do homem que sempre quis ser independente de Deus, sempre quis ser livre de Deus, mas Deus, com amor glorioso, sempre ali buscando remir o homem, porque ele sabe que o fim do homem sem Deus é triste, é terrível, porque Deus não pode revogar a sua palavra. E esses exemplos só no Gênesis para que a gente possa ter uma ideia, mas se a gente for puxar em toda a Escritura, nós vamos ver isso aí de diversas formas diferentes. E como o homem rejeitou Deus pela criação, o Senhor usa, a partir de Moisés, para que as palavras desse Deus pudessem ser escritas e aí transmitidas às gerações. Então, a lei de Deus, ali já no Antigo Testamento, o cuidado de Deus e o carinho de Deus. Às vezes a gente fala assim, na lei não tinha misericórdia, mas tinha sim. Se não tivesse misericórdia, o Senhor tinha matado todos os povos, todo o povo no deserto na primeira murmuração. Porque Deus, ele, em tese, vamos falar assim, Deus ele não precisa perder tempo com o homem, mas ele se dedica ao homem por amor.
Então nós vemos ali o cuidado de Deus e o carinho, quando as águas amargas se tornam doces, quando o maná desce, quando descem as codornizes, quando sai a água da pedra. A gente vê Deus de diversas formas demonstrando o seu amor, né? E além da lei, do cuidado e do carinho que nós vemos também, nós vemos a justiça de Deus. O povo era obstinado, mas Deus honrou a promessa. E por isso vemos a justiça de Deus. Deus foi fiel a si mesmo, não pode negar a si mesmo. Não é isso? Então ele honrou sua promessa que fez desde Eva lá, que o descendente ia pisar na cabeça da serpente, depois promete para Noé, faz com Noé uma aliança, faz com Abraão uma aliança e continua com o povo de Israel, até que mandasse o Cristo e essa bênção fosse espalhada para todas as nações. Vemos também a ira de Deus julgando o povo que saiu do Egito e todos morreram no deserto, mas não deixaram de ver as bênçãos de Deus e as misericórdias de Deus. Sobraram só Josué e Calebe, né? Vemos também a graça e a misericórdia de Deus na antiga aliança, como já foi falado de algumas formas, mas nós vemos Adão recebendo roupas de animais para que não ficassem nus. Nós vemos Davi, depois de um ato perverso que cometeu com Batseba, e Urias, ele buscando a misericórdia de Deus e alcançando. Nós vemos Manassés, que foi um rei perverso, mas no fim da vida ele se arrepende também, o que não é dica para ninguém, para deixar de se arrepender, para se arrepender no fim da vida, porque a gente não sabe quando que é o fim da vida, mas Manassés teve a sua oportunidade. Como a cidade de Nínive também teve a oportunidade, embora Jonas sabia que Deus, cheio de misericórdia, né? Nós vemos a misericórdia de Deus, tanto que Jonas nem quis ir lá pregar, porque sabia que Deus não ia destruir, porque o povo poderia se arrepender, e de fato o povo se arrependeu, uma grande cidade. Nós vemos Nabucodonosor, que era um rei imponente diante de Daniel, mas o Senhor o colocou no lugar dele, permitindo que ele fosse para o campo, né, ser tratado como um animal, e então ele reconhecer a grandeza de Deus. E aí várias outras situações que a palavra de Deus ela explicita para que nós pudéssemos enxergar já esses atributos de Deus, até que na progressão dessa revelação chega até no Cristo, que é a nossa salvação, a nossa redenção, a consumação de todas as coisas, a confirmação das promessas de Deus, e o que nos deixa muito felizes.